belajar main drum, sedangkan saya tidak ada menganjurkan coba itu Susi coba main drum. Jadi saya juga nggak terpikir ya, sedangkan saya nggak ada sama sekali ya untuk main drum atau belajar main sebelumnya kursus nggak pernah. Tapi karena keinginan saya, kemauan yang keras, sehingga saya bisa juga. Repercuta. Suzy Nander é a baterista da famosa banda feminina de rock da Indonésia, Dara Puspita, banda que esteve em atividade plena em 2 períodos nos anos 60 e nos anos 70, contemplando de 64 até 74. Ela inicia na música aos 13 anos de idade de forma autodidata. Depois houve uma pausa e acabou voltando já próximo da formação da Dara Puspita. Sobre seu estilo de bateria, ainda nos anos 60, ela era influenciada diretamente pelos grandes bateristas da época, a exemplo do Keith Moon, Charlie Watts, Ringo Starr, entre outros. Mas na Indonésia era considerada referência para outras bateristas, sendo uma das pioneiras no instrumento no país. Sobre a importância da Suzy Nander dentro da Dara Puspita na história do rock, a banda é um dos principais grupos de rock formados apenas por mulheres lá na Ásia. Durante os anos 60, em seu auge, ficaram muito famosas tocando rock and roll e também o surf rock, 2 vertentes referências para a banda. A Suzy, compondo a banda, chegou a fazer longas turnês pela Europa, com durações de entre 2 e 3 anos, tocando principalmente na Alemanha, na Inglaterra e na França. A Suzy tinha o apelido de Satan Drums, ou bateria satânica, mas de forma bem-humorada, para passar a ideia de que ela era alguém inquieta e que tinha energia na bateria. Kebetulan saya waktu itu belum pernah main drum dan ada yang mengusulkan, ada salah satu waktu itu kita sebelum latihan ada yang mengatakan coba kamu main drum. A Suzy tinha como colegas de banda a Titiek Adi Hakshman, que toca guitarra, a Lies Adi, também guitarra, e a Titiek Hamza no baixo. E o contexto histórico é parte primordial para entender a importância da Dara Puspita. Isso porque a banda sofria com o governo opressivo à época do presidente nacionalista Sukarno, lá na Indonésia. Governo esse que abominava o rock and roll no país, inclusive as expressões de arte tradicionais indonésias. E para evitar outros problemas, a Suzy Nander, junto com as colegas de banda, acabaram, inclusive se mudaram para a Tailândia para poder levar uma vida mais tranquila e poder se expressar enquanto artistas. Tá aí o contexto do imperialismo também afetando o tema desse episódio, no caso, se dedicando à vida da Suzy Nander. Na sonoridade da banda, misturando o Yeah Yeah Yeah, as influências dos Beatles e das bandas do beat dos anos 60, com um diferencial da mistura e ritmos tanto da Indonésia como o Luk Thung, que é considerada a música country de lá, e o Morlan, que é uma manifestação musical vinda mais do nordeste do país. E também da Tailândia, como o Gamelan, por exemplo, ritmo central do país, que utiliza inclusive percussão e a presença de metalofones. Em atividade entre 65 e 72 no auge, a banda acabou lançando 4 álbuns, sendo o mais famoso o Agogô, de 68. E a Dara Puspita representa também uma banda importante fora do eixo Estados Unidos e Europa, sendo uma das bandas de garagem formadas só por mulheres em lugares mais afastados, fora do eixo mais comercial, como a Indonésia, ainda mais nos anos 60. É considerada a primeira banda de rock da Indonésia. Em seu show de despedida, elas tocaram para 33 mil pessoas em seu país natal. Na época, no início da banda, pouca música ocidental chegava para a população da Indonésia. Segundo a própria Suzy, o que circulava mais eram músicas instrumentais e típicas. A banda faz turnês no sudeste da Ásia e da Europa, com ótima aceitação e ótima circulação. Sucesso de vendas na Indonésia, na Tailândia também e países vizinhos. A Suzy Nander e a Dara Puspita se constituindo um símbolo da presença das mulheres na música e no rock.
E vamos aprofundar um pouco também na obra da banda entre os seus álbuns entre 65 e 74. Entre os LPs lançados temos o Jang Pertama. Interessante perceber também que elas usam a língua indonésia como principal, né? E misturam a sonoridade do rock and roll com os ritmos e os costumes da própria Indonésia, com essa mistura da própria língua. E isso deixa a assinatura e, mais uma vez, atesta, prova pra gente que você ser você mesmo, você abraçar a tua própria cultura é o que te faz único. Então temos o Jang Pertama, de 65, o LP auto-intitulado Dara Puspita, de 66. Em 67 saiu Green Green Grass e o Agogô, talvez o grande álbum da banda de maior sucesso, também de 67. Eu vou analisar um pouco mais detalhadamente os álbuns, mas ela tem essa primeira fase, se encerra de 65 a 67. E aí elas retornam 5 anos depois, já na sonoridade dos anos 70, o Tabadan Kobala de 71, o Dara Puspita Min Plus de 73 e em 74 saiu Pop Melayu Volume 1. Nessa primeira fase, nos anos 60, a banda é mais calcada no rock de garagem mesmo, no rockabilly, no surf rock. Já nos anos 70, influências do movimento hippie, da psicodelia, e isso inclusive incide na velocidade das músicas, na exigência para Suzy Nanda. Uma primeira fase mais acelerada, mais simples de certa forma, mais direta ao ponto, e na segunda fase algo mais lento, mais cadenciado, com mais groove e com possibilidade para experimentação, como eu vou falar mais na frente. Entre os singles e EPs, lançamentos menores, temos o Dara Puspita, o Welcome to My House, Badadadan, Surabaya, um dos grandes hits da banda, e a Mengapa, I Believe in Love, Dream Stealer, o single que saiu só na Holanda, já que elas fizeram muito sucesso por lá, Cabaleiro. Isso é muito comum, né? A gente vê até inclusive em faixas exclusivas para o Japão, né? Em outras bandas. No caso da Dara Puspita, esse single sai na Holanda. Lihatla Adiku, Hai Dengarla e Bertamacha. E também fizeram um cover da faixa To Love Somebody dos Bee Gees, ainda em 67. Posteriormente foram lançadas algumas compilações reunindo músicas de algumas fases específicas. Temos o álbum de 66 a 68, reunindo esses hits, essas músicas da primeira fase, e também o álbum The Garage Years, que é uma coletânea com faixas do período também inicial da banda. Uma curiosidade, os 4 primeiros álbuns trabalharam bastante, de 65 a 67, são os mais famosos e refletem um estilo mais garage rock e no beat dos anos 60, inspirado em bandas como Beatles e Dave Clark 5. Já a segunda fase é mais pautada nas influências que viriam depois da década, mais experimentação, psicodelia, com influências de Jefferson Airplane e a fase psicodélica dos Beatles também. Kira-kira sebulan, 2 bulan saya berkenalan dengan TTAR ini. Ternyata ada keinginan untuk membentuk grup band. Dan setelah itu memang terkumpul sekitar 13 atau 14 orang. Dan di situ baru saya... Sobre o seu estilo de bateria, na sua performance, a Suzy Nanda tinha como assinatura a energia típica do rock dos anos 60, com forte influência de bandas do beat, do garage rock, do surf rock, e mesmo sendo autodidata, ela acabou desenvolvendo um estilo bastante sólido, expressivo e com bastante particularidade. Entre as características do seu estilo, temos uma batida simples e direta, com ritmos básicos do rock, do 4x4, a marcação acentuada na caixa do 2 e 4, padrão típico do rock e do beat dos anos 60. E também priorizava uma clareza rítmica, um groove, para que as guitarras pudessem brilhar também na banda. Na primeira fase temos um som de bateria mais cru e energético, comum daquela época, e na influência do surf rock e da beat music, as velocidades iam lá para cima para poder retratar a mensagem da Dara Puspita. Chimbal normalmente aberto em trechos mais intensos, para trazer aquele peso, aquela velocidade, aquele senso de urgência. Na sua performance também temos viradas curtas e rápidas, ela não fazia viradas muito complexas e preferia movimentações, fraseados rápidos nos tons e na caixa. Sua presença de palco, além de tocar, era conhecida por
seu grande entusiasmo e passar uma imagem tímida e ao mesmo tempo marcante. Algo que ajudou a banda a ganhar popularidade durante suas turnês na Ásia e na Europa. Entre suas influências musicais, praticamente os bateristas da primeira invasão britânica, Ringo Starr, Dave Clark, entre outros. O estilo de Suzy Nanda ajuda também a estabelecer um dos primeiros exemplos de mulher baterista em uma banda de rock na Ásia, servindo de inspiração para muitas bateristas que vieram depois, lá na Indonésia. Compassos 4x4, típico do rock dos anos 60, a caixa forte nos tempos 2 e 4 e o bumbo simples, normalmente marcando os tempos 1 e 3. Normalmente tocada por colcheias constantes, nas partes mais intensas a Suzy escolhia por um chimbal aberto. E o set era bastante simples, com caixa, tom, surdo, bumbo, prato de condução, ataque e o chimbal. O som é cru e direto, fazendo jus ao rock de garagem. Firmeza, presença e a preferência pelo groove ao invés do virtuosismo fazem elementos da performance, estilo, musicalidade da Suzy Nanda. Memang waktu 14 orang itu saya sering main juga ketipung kayak bongo, baru belajar juga drum waktu itu. Itu sekitar tahun 60 waktu pertama kali Nirma Puspita ya. Dan di situ saya sama sekali tidak ada sekolah musik atau apa, tapi tergerak hanya ingin mengetahui mengenai drum ini bagaimana. Sehingga saya juga ditunjuk untuk coba-coba main drum, dan karena kemauan yang begitu keras saya sehingga bisa memainkan alat drum ini. Eu ouvi tudo que foi possível, tudo que encontrei da Dara Puspita, e algumas vezes as fontes são confusas sobre qual música pertence a cada álbum, mas consegui ouvir a maior parte das músicas da banda para trazer um pouco das minhas impressões e algumas recomendações, algumas sugestões de músicas que mais me chamam a atenção. Para falar da Suzy, interessante de cara perceber que é uma bateria bem gravada para os padrões da época, tanto nos anos 60 como nos anos 70, bem presente. A bateria bem à frente da banda em várias músicas. Um destaque para mim é em algumas fotos de divulgação, algumas capas de álbuns e também algumas músicas, e que aí não dá para saber se utilizaram recurso de overdub, porque tem música que você percebe que tem bateria gravada e tem uma percussão por cima também. Uma das músicas, inclusive, tem um som de chimbal, mas não tem caixa. O que corresponde à marcação da caixa naqueles tempos ali é uma conga. Então eu não sei se de fato ela tocou os dois ao mesmo tempo ou se teve recurso de overdub. E aí, além de baterista, percussionista também fazia back vocal em várias músicas da banda. No álbum Jang Pertana, de 65, destaca a música Alibaba, que é exatamente essa. Ela faz chimbal numa mão e conga na outra, numa pegada inclusive de bossa nova, já misturando, experimentando aí, não ficando só no rock and roll. Outra que é destaque para mim e que é interessante que elas faziam essas homenagens, essas músicas que beiravam paródias, era a música Mary Mary, que tem um trecho exatamente dos Rolling Stones puro, assim, da Satisfaction lá. Elas entram em algum momento num groove muito parecido. Já no Green Green Grass me chamaram a atenção as faixas Tijinta Pertama, Mengapa e Haikazi. No Agogô, de 67, a faixa título, homônima, a Sual Asmara e a Kerjakami. E aí a gente tem essa passagem para a psicodelia característica dos anos 70, com violão e teclado mais presentes na banda, já que a fase dos anos 60 era mais de garagem. E aí, no álbum Tabadan Kobala, de 71, as faixas Apa Art e Dup Ini, umas das melhores para mim, entre toda a discografia da banda, e a Did You Know That, também que eu curti bastante. No de 74, Pop Melayo Volume 1, por lá, minhas sugestões são a Mari Berjoget e a Siapa Bilang. E tem também o compilado, foi o que deu para perceber, chamado Burung Kakatua, que reúne músicas de várias fases da banda durante a carreira, durante a discografia. As músicas Pantai Pantaja, Bandug Selatan e Musafir Sinta. Sobre a origem da banda, em 56, a guitarrista Titiek Hashman
formou uma banda chamada Nirma Puspita, que contava com 13 mulheres. Em 58, mais alguns integrantes se juntam à banda e a própria guitarrista Titiek passou para a bateria, mudando o nome da banda de novo para Irama Puspita. E aí em 60, a banda, que conta com 2 irmãs, a Liz e a Titiek Hashman, reformam a banda novamente. E entre várias mudanças de formação, entre algumas despedidas, algumas desistiram da música, foram estudar, foram fazer faculdade, outras casaram, outras mudaram de banda. E aí a Suzy Nander entra como baterista, substituindo a Joyce Kohler, que antes era guitarrista, tinha passado para bateria. E logo a Suzy transforma o som da banda. E aí é que o grupo passa a se tornar definitivamente Dara Puspita. Em tradução livre, significa mulheres floridas, mulheres das flores. A Suzy passa dentro da banda pela repressão do regime do estadista indonésio, que foi o primeiro presidente da Indonésia entre 45 e 67, o Sukarno, que via o rock como uma influência ocidental indesejada na Indonésia, chegando ao ponto de prender uma banda popular chamada Kois Bersaudara. Para se ter um exemplo da influência da música tailandesa na banda, elas gravam a música Puyali, uma versão rock de uma canção folclórica da Tailândia, e outro exemplo é a Pattaya Beach, música própria que também carrega essa característica. O governo do Sukarno colapsa em 65 e aí abre mais espaço, mais tranquilidade para a banda seguir em frente como seguiu. Em 68, a Suzy Nander deixa a Indonésia e excursiona pela Europa com a Dara Puspita, incluindo a Alemanha, na época a Alemanha Ocidental, Hungria, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Espanha e França. Isso durante 3 anos, extensa turnê, antes de retornar à Indonésia em dezembro de 71. É onde a banda tem uma pausa. A temporada europeia acaba resultando em poucas gravações, como o exemplo dos singles Welcome to My House, I Believe in Love e Badadadan Dreamsteller, que apesar de mostrar uma nova fase da banda, acabou não tendo o mesmo sucesso da primeira fase. No retorno, a Suzy Nander, assim como suas colegas de banda, já estavam desgastadas por conta do longo período na estrada e o relacionamento entre elas. E na contramão disso, a demanda pela banda na Indonésia ainda era muito alta. E para se ter noção, entre 68 e 72, os shows da banda tiveram ingressos esgotados. E após o fim da banda, a Suzy deu uma pausa na bateria, mas retornou. Segue tocando praticamente até hoje, fazendo inclusive algumas apresentações solos, alguns workshops. Em 2022, uma das suas aparições clássicas, ela participa da reunião histórica da Dara Puspita, um show em um festival em Jakarta, um dos auges da banda, sendo ovacionada pelo seu público. Um ótimo registro que assisti, vou passar um pouco das minhas impressões aqui, é no Synchronize Fest, um festival que elas tocaram ainda em 2022. Em entrevista, a Suzy Nander diz que idade não é problema. Na altura de gravação desse episódio, ela vai completar 79 anos. E devo dizer que a impressão que eu tenho é que ela passa leveza e bom humor, e sendo a mais tímida da banda. Influenciada pela trindade dos anos 60, Ringo Starr, Charlie Watts e Keith Moon. Em entrevista ela fala que para ela o preparo físico é o principal e que o arranjo musical vem naturalmente a partir do momento em que você fica livre para compor. Ela também disse em entrevista que o que contribuiu para o final da banda foi muito tempo longe de casa, elas estavam com saudade da família, e o contrato também tinha inspirado quando elas estavam excursionando na Holanda, ali entre 64 e 65. O hiato da banda e da Suzy Nander também, dentro da Dara Puspita, chegava próximo dos 50 anos, afastadas de fazer música juntas. Sobre equipamento utilizado pela Suzy, normalmente nos registros, principalmente nas fotos dos anos 60, é possível perceber ela utilizando Pearl, marca japonesa, muito comum na época lá no Sudeste Asiático, onde fica a Indonésia, a Tama, também japonesa, e já na Europa algumas apresentações, algumas fotos, algumas imagens mostram ela utilizando Ludwig e também Premier.
Como elas passaram muito tempo na Europa, faz sentido que ela tenha mudado de set, mudado de marca com o passar dessas turnês. E também tem registro da Suzy tocando mais recentemente, pós anos 2022, em estúdio, inclusive com a banda, utilizando baterias da marca Sakai e também da DW. Na configuração do kit dela, um bumbo, uma caixa, um tom, um surdo, chimbal, um prato de ataque e também um prato de condução. O set básico do rock and roll. Nos pratos tem registro com a Zildjian e registro também com a Paste, duas marcas que dominavam gravações e apresentações nos anos 60. A timbragem e características do som do kit da Suzy Nander. Caixa bem seca, normalmente de aço, sem tanta reverberação nos tambores e o bumbo bastante abafado, com pratos nas frequências médias. Também sonoridade típica das bandas do beat dos anos 60 e também do rock de garagem. É interessante perceber também que durante esse período vários kits, vários sets de baterias eram fornecidos pelos clubes, as casas noturnas, então ela provavelmente tocou em várias outras marcas diferentes ao longo da carreira. E sobre apresentações mais recentes, fiz questão de assistir por completo a apresentação delas em 2022 no Synchronize Festival, que acontece na própria Indonésia. Elas tocaram na edição de 2022. Nesse show, o que é que dá para perceber? Aquela coisa do andamento típico dela mesmo, da Suzy Nander. Muitas vezes andamentos das músicas aceleram, ficam mais lentos, estrutura muito boa. E ela é responsável unicamente pelo ritmo da bateria. Apenas em algumas músicas outra baterista sobe e tem duas baterias montadas no palco e elas dividem. O restante da banda, interessante foi perceber, elas contaram com o apoio de outras musicistas, uma tecladista, outra baixista e outra guitarrista, que ficavam mais no fundo, assim, mais na parte lateral do palco, no escuro, enquanto os holofotes iam nas integrantes originais. Esse é o registro mais recente que encontrei de ao vivo da Dara Puspita. No show, as músicas os hits delas são desfilados num show de mais ou menos 40 minutos. Sobre as novas gerações de bateristas, de mulheres bateristas, a Suzy Nander diz que é preciso ter esperança, que hoje as mulheres podem progredir ainda mais do que ela conseguiu. Para ela, ser musicista na geração dela era muito mais um hobby do que tudo, e que agora as mulheres podem ser maiores do que ela foi. Pesan-pesannya untuk generasi muda yang sekarang, saya berharap mereka boleh lebih maju lagi ya. Pada waktu kita dulu kan kita bermain musik hanya berdasarkan hobi ya. Dan saya harap generasi baru ini boleh lebih besar dari kita ya, zamannya kita dulu. Iya. Aparentemente conseguiu o contato da Suzy Nander via Facebook, via internet. Enviei mensagem para ela para agradecer pela trajetória, apenas para que ela soubesse que foi tema aqui do Repercuta Podcast e que sirva de inspiração e que serve de inspiração, de resistência para tantas mulheres bateristas mundo afora nessa homenagem da série de mulheres bateristas. A gente se encontra, se vê, se escuta no próximo episódio do Repercuta.